Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Conforme o pastor André já disse, esse mês de outubro, tem 5 domingos, falaremos sobre os 5 solas, né? Sola Escritura, sola gratia, solo Christus, sola fide, soli Deo gloria. E tem uma curiosidade sobre esses 5 solas que eu acho que muitos crentes não estão atentos, né? Na Reforma Protestante, no século XVI, eles não foram catalogados dessa forma, os 5 solas, né, da Reforma. É claro que essas 5 verdades estavam ali, até porque são verdades bíblicas, verdades eternas, mas eles só foram reunidos e enxergados como 5 solas, 5 pilares da Reforma, séculos depois, né? Inclusive, o primeiro que percebeu e reuniu e disse, olha, esses foram os 5 pilares da Reforma Protestante, não foi um protestante, foi um teólogo católico, que ele investigando, fazendo uma tese sobre a Reforma, o que impactou, e aí ele percebeu, lá tinha 5 fundamentos que realmente alavancaram a Reforma. E isso, além de curioso, deveria nos fazer ficar mais humildes. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente pega 5 solas, né? E coloca isso de uma maneira tão legalista, poxa, a reforma e tal, como se fossem os próprios reformadores que tivessem organizado sistematicamente isso. A teologia sistemática, que é a teologia que organiza os temas, né, ela é muito importante, mas ela está sempre mudando. Então, a gente não deveria nunca se apegar exageradamente a isso, aquilo, como se fosse a própria Escritura. A teologia sistemática é importante, mas ela não é a Escritura. Ela tem validade tanto quanto ela se adequa à Escritura. Então, ela pode sofrer, né, várias formatações e organizações. Mas essas verdades que vão ser pregadas aqui em 5 domingos são verdades bíblicas, eternas. Sempre existiram, só foram percebidas, reconhecidas e organizadas teologicamente ao longo dos últimos séculos, mais precisamente no século passado, né? Isso é interessante a gente lembrar. E o sola, né? A palavra sola quer dizer somente, o só, que nós vamos falar hoje é a sola Escritura. Tem muitos textos que a gente poderia, né? Eu nem observei qual texto o pastor vai pregar, o pastor André, à noite. Mas tem muitos textos. Mas quando eu estava em oração, Deus, qual o texto que eu vou pregar? Esse foi o texto que saltou ao meu coração. Por quê? Todos nós sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi o último livro que ele escreveu, a última carta. E ele estava, como alguns dizem, no corredor da morte. Ele estava aprisionado em Roma, ele não tinha certeza absoluta, tinha até uma certa esperança que pudesse escapar, mas ele tinha mais certeza que ele ia partir do que ele ia escapar daquela. E, embora ele já tivesse escapado de muitas, né? E eu fiquei pensando assim, o que eu escreveria se eu tivesse o ponto de escrever para a igreja do Senhor, antes de eu morrer, sabendo que eu vou morrer nos próximos dias, nas próximas semanas, o que eu escreveria, né? O que eu escreveria para os meus filhos, para os meus amigos, para a igreja Jardim Camburi? E é isso que o apóstolo Paulo escreveu. Então, aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo reúne pontos muito importantes da doutrina cristã, sobre a própria cristologia, a doutrina de Cristo, mas uma das coisas que mais Paulo se preocupa aqui é exatamente que Timóteo e todos os cristãos soubessem onde estavam firmadas a sua fé, nas Escrituras. Então, ele escreve esse capítulo aqui, defendendo a inspiração das Escrituras Sagradas, que nós vamos compartilhar hoje, nessa manhã. E daqui, então, vamos pensar o que significa o sola Escritura, o que significa dizer somente a Escritura, o que a gente está dizendo, anunciando com isso, né? Então, vamos ler o texto sagrado, 2 Timóteo 3, vocês acompanham aí em silêncio, por gentileza, talvez eu peça para você ler um versículo ou outro, mas, em princípio, a gente ganhar mais tempo, eu vou ler sozinho. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Vamos ler juntos o verso 12? Ora, todos quantos os querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora vamos ler juntos versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Glória a Deus pela sua palavra. O que significa somente a Escritura? Quero trazer aqui pelo menos 5 significados, que certamente não são todos o que isso significa, mas esses estão aqui no texto, para mim, pelo menos de maneira muito especial e clara. Em primeiro lugar, meus irmãos, dizer somente a Escritura significa que somente ela pode nos iluminar nesse mundo de trevas. Nós lemos aqui no texto claramente que de tempos difíceis. E esses tempos difíceis são tempos de trevas, muitas trevas. A história divide, os períodos os historiadores dividem a história em vários períodos. Um deles é chamado Idade das Trevas. Mas espiritualmente falando, o mundo vive em trevas desde que Adão e Eva pecaram. Grande trevas veio. E os seres humanos se tornaram extremamente maus, como é descrito aqui. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo, sabe, porém, porque o apóstolo Paulo no capítulo 2 tinha acabado de falar de homens maus que estavam dentro da igreja ensinando coisa errada. E ele fala, mas olha, você, porém, esteja atento, eu quero agora falar para você que é homem de Deus. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso, uma cidade importantíssima, onde havia muitas influências também mundanas, idólatras, e havia ele de ter uma postura firme ali para aquela igreja caminhar na sã doutrina. E aqui ele usa uma expressão também importante que fala últimos dias, nos últimos dias. Irmãos, indo direto ao ponto, nos últimos dias, refere-se desde a primeira volta de Jesus até a segunda volta de Jesus. Esses são os últimos dias. Isso fala, por exemplo, do cumprimento do derramamento do Espírito Santo, fala dos últimos dias. Só que, é claro, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais esses últimos dias intensificam tudo isso que aqui ele descreve. Mas durante toda a história nós temos visto toda essa tragédia, todas essas trevas invadindo aqui a igreja. Mas, com certeza, há tempos e há momentos que as coisas parecem que ficam muito mais terríveis. Pode observar. Há momentos, assim como a igreja tem tempos que ela está mais firme, animada, pura, e tem momentos que a igreja cai em declínio, isso em lugares diferentes, e interessante se você olhar, isso nunca aconteceu em toda a igreja ao mesmo tempo, sempre Deus vai preservando. Se tem num lugar como a própria Europa, que nos últimos séculos o evangelho foi derrocada, por outro lado o evangelho foi crescendo em todos os países do hemisfério sul, Hoje, por exemplo, quem está evangelizando a Europa são os africanos, são os estrangeiros de outros lugares, que estão enchendo a Europa, há igrejas de 2.000 membros, de 3.000 membros na Europa hoje, poucas pessoas falam isso.
não é de alemão, não é de holandês, mas é de gente que está morando lá e está pregando o evangelho lá e pessoas estão se convertendo lá. Então, o evangelho do Senhor, ele ilumina, a palavra de Deus, ela vai iluminando a sua igreja, o seu povo e cada um dos seus servos nesse mundo que é predominantemente de trevas. E aqui ele cita, não sei se você teve a curiosidade de contar, ele cita 19 adjetivos, 19 características de homens e mulheres que não são tementes a Deus, de homens e mulheres que estão, de fato, vivendo em trevas. Né? Se a gente fosse assim, explicar detalhadamente cada adjetivo, só isso aí daria 2 horas, né? Mas eu gostaria, pelo menos, de lembrá-los aqui, egoístas. Quanto egoísmo a gente vê todo tempo, em todo lugar. E se a pessoa é uma pessoa que influencia mais o seu egoísmo, ele contamina mais, ele prejudica mais, mas a verdade é que esse é um mal presente. Avarento é a pessoa apegada ao dinheiro, ao que é material. Ele não reparte, ele não consegue abrir mão, ele não consegue doar, ele retém, até que morre e deixa tudo aí para qualquer um, que às vezes vão brigar, como aconteceu aqui com esse hotel e todos os bens de um milionário aqui de Vitória, que até hoje os filhos estão brigando, não sabem o que faz com os hotéis, com os negócios, e reteu, até os 90 anos de idade, numa avareza absurda, todo mundo sabe disso, os jornais falavam disso, e a gente sabe que isso é o que vive a humanidade, já que está ansiosa, a gente vai idosa, né? Que gosta de se gabar, eu sou o bom, né? Eu sou o melhor isso, o melhor aquilo. Não, você pode ser o melhor para a glória de Deus, não tem problema, mas pessoas que se gabam o tempo inteiro, arrogantes, e, gente, todo mundo tem dificuldade com gente arrogante, mas já pensou que você já pode ter sido uma pessoa arrogante? É difícil conviver com pessoas, né? Arrogantes, soberbas, blasfemadores. O que mais tem? Gente blasfemando. Hoje, os movimentos todos aí ideológicos blasfemam descaradamente, publicamente, do Evangelho de Cristo, com desrespeito total. Os mesmos movimentos que têm exigido respeito de todo mundo, mais do que respeito, exigido a rendição, um aplauso, eles agridem a fé das pessoas, de qualquer religião, e dos cristãos muito mais. É o que está cheio, esse é o mundo que a gente vive, trevas e trevas e trevas. Desobediente aos pais, todo mundo sabe disso, começa dentro de casa, nós somos pais, precisamos então ter cuidado, desde o início ajudar os nossos filhos a entender o que é obediência. Ingratos, esse é um problema recorrente. Graças a Deus que nós cristãos aprendemos que a gente não faz nada para receber obrigado, amém, meus irmãos? Porque se for fazer, a gente, por isso, a gente desiste, né? Mas que a ingratidão está aí. Irreverentes, né? Isso nem se fala, né? Hoje estão tentando coibir um pouco essa irreverência, mas está cada vez pior. Desafeiçoados de não terem afeição, implacáveis, não conseguem ser detidos, eles vão e fazem mais e mais o mal. Olha, eu me lembro, quando eu fui ordenado pastor, há 30 anos atrás, mais ou menos, quase 30 anos atrás, até onde eu me lembro, eu só conhecia 2 presídios, o de Viana e o da Glória. E eu visitei ambos, e visitei muitas vezes. Lotados, era um problema. O Espírito Santo foi criticado no mundo inteiro por causa disso, né? E eu visitava em visitas dificílimas, tinha que ficar quase que nu para entrar, uma coisa horrível. Hoje nós temos, eu não me lembro, quem pode me atualizar, acho que 11, 12, deve beirar uns 12 presídios do Espírito Santo. Multiplicar os presídios, mas estão todos cheios novamente. Não é isso, irmão? O irmão do direito ali, que eu sei que se preocupa com esse negócio. E vão porque são implacáveis, eles vão fazendo mal, né? E não conseguem deter, nem isso detém, sai, faz o mal de novo. Caluniadores, nem se fala, né? Mentira, fake news contra os outros, sem domínio de si, não tem um pingo de domínio próprio, as pessoas simplesmente fazem o que dão na telha. Cruéis, hoje, para mim, uma das piores expressões de crueldade que está aí, né, sendo discutido no Brasil, é o aborto, uma crueldade sem tamanho, não tem cristão genuinamente regenerado que possa apoiar em nome, né, do benefício da mulher, não existe. Né? Aliás, a própria lei, ela diz que deve sempre ser preservar os mais fracos. Quer alguém mais fraco, mas que não pode ser pronunciado que um bebê no ventre da mãe, ele não tem quem fale por ele. Ele deveria ser o mais protegido. Mais protegido.
E as mães também, não estou falando que as mães têm que ser condenadas, mas ela e o bebê, os dois, vamos cuidar dos dois, vamos abençoar os dois, vamos resgatar os dois, vamos impedir que os dois sejam mortos, sejam violentados. Inimigos do bem, um monte de gente, promove o mal a todo instante, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Essa última aqui é o que a gente vê, né? As pessoas são amantes de si mesmas, elas só pensam no seu prazer, naquilo que vai levar ele a um êxtase maior. Não interessa se vai ofender a Deus, a esposa, o marido, o pastor, a igreja, a sociedade. Esse é o mundo que a gente vive, é trevas, meus irmãos. E só a palavra de Deus pode nos guiar e nos livrar do engano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tem outro jeito. Você pode e deve ler outros materiais, eu acho que é legal você conhecer, mas se estiver fora da palavra, você tira, porque é a palavra que nos ilumina. E essas pessoas todas, diz a palavra aqui, que tem forma de piedade, negam o poder. Vejam bem, elas aparentemente, muitas pessoas dessas, jamais, aparentemente, podem ser identificadas assim. Mas, quando você as conhece um pouco mais profundamente, elas vão revelar exatamente quem elas são. E isso aqui é um perigo, porque elas podem estar dentro da igreja. Essas pessoas não estão apenas fora da igreja. Eu não tenho dúvida que a maioria está fora da igreja. A maioria, porque a maioria não é cristã, não é convertida a Cristo. Mas também podem entrar sorrateiramente em qualquer igreja, fazendo as mesmas coisas, até mesmo em nome de Deus. São os falsos profetas que a Bíblia nos alerta a todo instante, vão se infiltrando. E é interessante que muitos desses já foram excluídos da igreja, foram demitidos, mas eles continuam arrogantemente falando em nome de Deus, criticando a igreja, criticando todo mundo. E a gente, mais triste ainda, é ver crente obedecendo e bebendo essas águas. São águas contaminadas, precisamos ter cuidado, meus irmãos. Irmãos, nós, como presbiterianos, por exemplo, quando a gente recebe alguém como membro, o membro promete aqui que vai obedecer às autoridades da igreja. Mas tem um detalhe, enquanto as autoridades forem fiéis à palavra de Deus. Porque se Deus livre e guarde, ou qualquer autoridade dessa igreja, de outra igreja, se viver qualquer uma dessas coisas, os irmãos devem repreendê-los, devem corrigi-los, jamais devem se submeter, porque existe, irmãos, lideranças religiosas vivendo exatamente todas essas coisas aqui. E o mais triste é ver gente sendo manipulada, sendo escravizada por gente assim. Então, não siga. Diz a palavra que foge destes. Não aconselho ninguém a ficar mudando de igreja para lá e para cá, mas se você está nos ouvindo na internet, está nos visitando, e tem estado num lugar onde há esse tipo de comportamento, foge. Não procura a igreja mais próxima da sua casa geograficamente, procura a igreja mais próxima da Bíblia. Nenhuma igreja, irmãos, é perfeita, nenhuma igreja é 100%, mas certamente há igrejas que você percebe, pelo menos, o desejo, a intenção, a seriedade de conhecer e obedecer mais e mais às Escrituras. E aqui ele fala dessas pessoas que vão entrando nas casas. Hoje nós temos esse problema, às vezes a pessoa não está dentro, literalmente, de um culto como esse, mas está nas casas. E como é que hoje as pessoas entram nas casas, meus irmãos? Por meio da internet. Antigamente, as pessoas entravam na casa só assim, eu queria falar com você, eu sou testemunha, não sei o que lá, ainda fazem, algumas fazem, entram nas casas, mas hoje elas entram nas casas, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, na sua cozinha, nas músicas, nos filmes, sorrateiramente. E aqui, nesse caso, ele está falando das mulheres, não está falando de todas as mulheres, obviamente, mas um grupo de mulheres que estavam se rendendo a isso. Mas já que ele falou de mulheres, eu falo respeitosamente, queridas irmãs, vigiem. E queridos varões, vigiem também, porque muitas mulheres, às vezes, são enganadas, porque seus maridos, seus pais, os homens que são próximos, não são vigilantes para ajudá-las, para alertá-las. E aí, às vezes, são enganadas, e acabam sendo instrumentos de corrupção dentro do lar ou dentro da igreja. Mas há muitas mulheres fiéis aqui nessa igreja. Amém, meus irmãos? Estamos falando de que todos nós precisamos, homens e mulheres, viver esse cuidado. E aí ele cita aqui, por exemplo, dessas pessoas que andam nas trevas, que resistem à verdade. Ele cita Janes e Jambres,
Segundo a tradição judaica, era o nome de 2 magos que resistiram a Moisés quando Moisés foi ali diante de Faraó. Ele está falando, esse pessoal resiste à verdade igual esses Janes e Jambres, corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Mas ele termina, ainda bem que ele termina assim, né? Esse versículo 9, esse parágrafo. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será toda evidente, como também aconteceu daqueles. Que bom que tem uma hora que a insensatez dessas pessoas é revelada. Irmãos, essa é uma esperança que eu tenho. E a gente sabe, quando a gente olha para a história, que às vezes uma geração passa uma geração inteira para que a outra geração veja o estrago e veja, isso foi insensato. Vamos voltar atrás? A gente vê isso. Quer ver um exemplo que, eu sei que é um exemplo muito fora, mas só para vocês lembrarem, vocês vão lembrar do exemplo o resto da vida. É moda. Né? A moda vem, aí você olha, gente, essa moda é ridícula, por que eu usei isso aqui? Você olha as fotos, né? Aí daqui a pouco, é assim, o mundo é assim. Agora, nós andamos, irmãos, com as vestimentas do reino de Deus, amém? Conforme o presbítero Gerardo pregou um dia desse aqui, e não nos movemos pelos modismos deste mundo. Então, somente as Escrituras podem nos iluminar, nos guiar nesses dias difíceis. Significa que somente ela é a verdade nesse mundo de mentiras. Somente ela pode nos livrar dos enganos, somente ela é regra de fé e prática. Por isso, olha, eu não estou dizendo que, eu não gosto desses legalismos, todo crente tem que ler a Bíblia todo ano. Eu não acho que todo crente tem que ler a Bíblia todo ano. Mas, de verdade, se você converteu a Cristo e não morreu nos próximos 365 dias, você devia ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, pelo amor de Deus. Porque o Espírito Santo, a Bíblia promete que o Espírito Santo vai lembrar, mas você vai lembrar o que você leu, ou o que você ouviu. Então, pelo menos uma vez na vida, leia a Bíblia toda. Eu li já umas 12 vezes, acredito. Tem amigos pastores que já leu 40, 50. Mas seja quantas forem, você precisa tê-la na sua vida para te dirigir, te iluminar e te guiar. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, irmãos, só a Escritura significa que somente ela pode nos sustentar no meio do sofrimento. E aqui o apóstolo Paulo fala de que Timóteo estava seguindo ele em tudo, no ensino, no procedimento, no propósito, na fé, na longanimidade, no amor, na perseverança. E ele termina dizendo, e nas minhas perseguições e nos meus sofrimentos. Irmãos, nós temos falado muito de discipulado. Na verdade, mesmo uma igreja que nunca falou de discipulado, ela está discipulando. Mal ou bem, ela está discipulando. De um jeito ou de outro, ela está discipulando. O problema é que o discipulado que a gente tem visto em muitos lugares é um discipulado totalmente fora do Evangelho, que não inclui o sofrimento, que descarta o sofrimento. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que você tem que ser masoquista, gostar de sofrer, não estou dizendo que você tem que ser sádico, impor sofrimento às pessoas, não estou dizendo isso. Mas a coisa mais certa neste mundo é que qualquer ser humano, ele pode ser a pessoa mais rica, mais inteligente, mais protegida, mais guardada, a coisa mais certa é que nós vamos passar por algum tipo de sofrimento. Mas qualquer pessoa, crente ou não crente, mas o cristão, ele vai passar por um sofrimento específico, que só ele pode passar, que é o sofrimento por amor a Cristo, por obedecer a Cristo, por fazer aquilo que agrada a Cristo. E o discipulado, então, tem que dizer isso. Jesus foi claro, quem quiser vir a mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Na escola dominical temos falado muito sobre isso, nas últimas lições. Então, o discipulado, ele inclui ensinar. Desde pequeno, meus filhos, você tem criança, olha, a vida não é fácil. Não adianta, pais que querem proteger o filho de todos os sofrimentos, está criando um problema, está criando um monstro, está criando alguém que, na primeira frustração, ou vai deprimir, ou vai matar alguém, ou vai se tirar a própria vida, como está acontecendo todos os dias, porque não vai passar, tem que saber que esse mundo é cruel e que nós não chegamos ainda no céu, na eternidade, onde não há sofrimento. Então, que discipulado tem sido ensinado, tem sido feito? O discipulado do conforto, da prosperidade, do menor esforço. E aqui Paulo fala do sofrimento que ele passou em Antioquia, Icônio e Listra. E aí ele toca no coração de Timóteo, por quê? Listra era a cidade que Timóteo tinha sido nascido e criado. Foi ali que ele conheceu o Senhor, por meio da sua avó, da sua mãe, e foi ali que Paulo conheceu Timóteo.
E foi a primeira viagem missionária de Paulo. Então, falar disso para Timóteo, décadas depois, talvez, era mexer com as suas memórias afetivas e falar assim: Timóteo, você sabe que quando eu fui lá te evangelizar, te discipular, eu passei por situações bem difíceis. Inclusive, quando eu e Silas pregamos ali, muitas pessoas, né, foram curadas, especialmente um paralítico foi curado, as pessoas se ajoelharam diante de nós, e aí Paulo e Silas falaram, né, não se ajoelhem diante de nós, porque nós estamos pregando justamente para que vocês sejam libertos de toda idolatria, adorem somente a Deus. E o pessoal ficou tão chateado por Paulo e Silas não quererem adoração, que eles apedrejaram Paulo e Silas. A palavra diz que Paulo e Silas, que Paulo especialmente, saiu de lá quase morto. Se os discípulos não arrancam Paulo dali e saem com ele dali carregado, Paulo tinha morrido ali. Então, Paulo está lembrando a Timóteo: olha, você está passando por tempos difíceis e eu acho que a coisa vai piorar, vai piorar. E você precisa também entender que nós vamos enfrentar esse tipo de coisa. E aí o apóstolo Paulo diz assim: mas de todas essas tribulações o Senhor me livrou o Senhor. Às vezes, irmãos, o Senhor nos livra do sofrimento. Aleluia, coisa boa, né? Mas às vezes o Senhor nos livra no meio dele. A gente passa por ele, ele vai lá e nos resgata. Mas uma outra palavra muito importante, irmãos, é que Deus resgata de duas formas. Muitas vezes Deus resgata o seu povo da morte. Irmãos, todos nós já tivemos aqui livramentos inúmeros. Hoje temos muitos cristãos sendo perseguidos e Deus está dando livramentos. Essa semana mesmo, o missionário Fábio Diniz postou, né? Ele foi lá em loco, naquelas igrejas que foram queimadas recentemente lá no Paquistão. Ele foi lá, viu, conversou com cristãos perseguidos de lá. Muitos têm sido livrados da morte. Mas preste atenção nessa bênção, que você precisa entender que isso é bênção também. Muitos são livrados por Deus por meio da morte. Irmãos, aquilo que o Zé Prado contou aqui aquele dia, né? Que o pessoal falando: não, você fica com medo de trazer uma pessoa que você não conhece para a sua casa, se ele matar vocês e tal, trazer um refugiado. Eu falei assim: olha, ele vai só apressar, entre aspas, a minha chegada ao céu. Então, esse é o pior que ele pode me fazer, ser um instrumento de Deus para que ele possa me levar. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender isso. O sofrimento da igreja de Cristo faz parte dos decretos divinos, faz parte do propósito de Deus. Não tem jeito. Por isso está aqui na palavra: toda pessoa que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, em um momento ou outro vai ser perseguido. Pode não ser com morte, pode não ser de uma maneira tão violenta, mas é perseguido com zombaria, é perseguido com demissão de emprego, com uma promoção que não sai, com uma exclusão da roda dos amigos. Todos são, irmãos, o tempo inteiro. Eu já fui, você já foi. Talvez você não percebeu, mas está ali. Mas isso é evidência de que você está fazendo a coisa certa. Pedro fala: não sofra porque você está fazendo coisa errada. Mas se você está sofrendo porque você está obedecendo a Cristo, alegre-se, porque esse mal vai ser transformado em bem. Bem para você, bem para a igreja. Não fique agarrado, desesperado. Mas eu tenho que mentir, eu tenho que roubar, eu tenho que não poder falar do evangelho nunca ali naquele lugar, porque senão vou ser demitido. Irmãos, não faça isso. Faça o que Deus mandou nas Escrituras. Se você for demitido, Deus proverá, em nome de Jesus. Deus proverá. Vamos continuar pregando o evangelho. Não precisamos ficar ofendendo, irmãos, as pessoas com arrogância. Tem muito crente arrogante, né? Pastores arrogantes no púlpito, ficam falando coisas que não precisa. Mas quando é o evangelho puro, se ele ofender alguém e nós formos perseguidos, isso é motivo de honra, porque nós vamos ser coparticipantes do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma outra boa notícia, no verso 13. Mas os homens perversos e impostores, né, esses que impõem sofrimento, eles sim irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, Deus vai dando corda aos enganadores, aos impostores, aos perseguidores. Mas chega uma hora que eles mesmos se enrolam com as cordas. E o próprio engano deles, né, eles vão ficando totalmente perdidos.
né, aqui ninguém estuda muito sobre, né, pelo menos alguns irmãos, né, sobre sexualidade. A gente conversa de vez em quando sobre isso, e a gente vê claramente como eles vão se enrolando, né? Como eles vão, as pessoas que pervertem essa coisa da sexualidade. A ideologia de gênero é uma coisa tão, desculpa, ridícula, tão idiota, tão imbecil, tão contrária ao bom senso, que tem dividido os próprios movimentos na área da sexualidade, né, dos movimentos diversos nessa área. É muito... Né, quer ver, eu vou só citar um exemplo, né, que a gente já conversou sobre isso. Até, sei lá, 15 anos atrás, uma pessoa falava assim, eu nasci gay, vou morrer gay porque não pode ser mudado. Não podia ser mudado, né? Porque era, segundo eles, era genética, era biológica, era isso, não podia ser mudado. Então, era uma afronta. Hoje, as mesmas pessoas dizem o seguinte, a pessoa pode ser o que ele quiser. Ele pode ser gay, pode ser bi, pode ser tri, ele pode ter... Hoje existem quase 100 gêneros diferentes catalogados. Foram as mesmas pessoas lá atrás que começaram defendendo isso. Hoje eles nem sabem o que defendem, eles estão se enrolando, se enrolando, se enrolando. Agora, eu e você não podemos nos enrolar, amém, meus irmãos? Eles se enrolaram, o problema é agora crentes se enrolar, aplaudindo. Ai, tem que aceitar, não. Irmãos, a gente tem que respeitar todo ser humano em qualquer situação. Isso é outra coisa. Agora, aplaudir, dizer, ai, que bonito, é isso mesmo. Não, não é bonito, é feio, é horroroso, Deus vai pedir conta, e é isso que nós vamos pregar, e vamos para frente, que Deus é mais. Terceiro lugar, só a Escritura significa que somente nela encontramos Cristo e a salvação eterna. Está aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado. Tu, porém, quer dizer, apesar das trevas, dos homens maus, do sofrimento, permanece. Não seja inconstante. A salvação é Cristo, a salvação está nas Escrituras, não precisa ficar procurando ela em outro lugar, nas diversas religiões do mundo. Todos os caminhos levam a Deus. De certa forma, sim. Alguns levam para receber a condenação eterna, e um leva para receber a salvação eterna, que é o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A avó, né, no caso aqui era a avó, a mãe e Paulo, que tinha ensinado Timóteo. Irmãos, a gente está muito feliz. Deus tem visitado a Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, a congregação de Chacaparreral e a congregação de Santa Maria de Jetibá com filhos. Presbítero Vinícius, a esposa lá em Santa Maria de Jetibá, vai ter filho. Lá em Chacaparreral tem 4 grávidas, aqui tem grávidas, acabou, né? Mas preste atenção, não tarde em ensinar a salvação aos seus filhos. Não tardem, é agora. Está no ventre da mãe, já vai ali, ó, passando, abençoa, filho do Deus vivo, canta, ora, lê a Bíblia. É desde a infância. A educação formal do menino judeu era com 5 anos, mas desde bebê, estava ali trazendo a santa palavra de Deus para ensinar a salvação eterna. É ali. Irmãos, eu já dei esse testemunho aqui. Minha mãe está aqui hoje, né? Minha mãe foi criada no romanismo durante muitos anos, idólatra de carteirinha, sabia todas as rezas. Nasci no dia de São Miguel, dia 29 de setembro, por isso meu nome é Ronildo Miguel Soares. Para quem não sabia, né? Fique sabendo. Mas o senhor renunciou ao seu nome? Não, irmãos, o nome é bonito, o nome é Miguel, o nome do anjo, o nome é lindo, não vou renunciar ao meu nome, vou só resgatar o significado dele, que é vitorioso no Senhor. Então, não sou vitorioso no Miguel, estou vitorioso no Senhor. E quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe se converteu e ali começou a inculcar o verdadeiro evangelho. Quando eu cheguei na adolescência, eu fui batizado, dei minha pública profissão de fé, e a essência da salvação, a essência de quem é Jesus, de quem eu sou, eu aprendi na infância. Depois Deus foi acrescentando conhecimento, experiências, mas não há nada essencial que eu saiba hoje que eu não aprendi na minha infância. Então ensine as crianças, por favor. Ministério infantil, louvado seja Deus pela vida de todos os professores. Sejam fortes, pais, vovô, vovó, titia, cuidem das nossas crianças para que eles cresçam, conheçam a salvação em Cristo Jesus. E aqui ele diz, porque você conhece as sagradas letras, poderia ser também traduzido por escritos sagrados, não meras tradições, mas os escritos sagrados, está se referindo ao Antigo Testamento. Está dizendo o seguinte, Timóteo, que só tinha o Antigo Testamento completo, assim, ali naquele momento, depois eu vou falar sobre o Novo, mas Timóteo já tinha visto Cristo no Antigo Testamento, assim como todo cristão
vai lendo o Antigo Testamento e vê Cristo, assim como o próprio Cristo disse, dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, desses fluirão rios de água viva. Está lá a Escritura do Antigo Testamento. Só ler, página a página. E como é que as pessoas foram salvas antes de Cristo? Foram salvos olhando para o Cristo que haveria de vir. E hoje nós somos salvos olhando para o Cristo que já veio. Tudo é fé, todos os casos. Mesmo aqueles que viram Jesus também tinham que ter fé, creram. Por isso que ele fala aqui que pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra salvação. Qualquer outro livro, nós temos ao longo da história muitos livros aí. É o livro o Alcorão, o livro dos Mormons, o pessoal do Adventismo, todo esse pessoal que trouxe revelações, trazendo novas doutrinas, novos evangelhos, novas maneiras de conhecer a Cristo, novas maneiras de ser salvo. Tudo fora do evangelho. Nós não precisamos de nada disso, só precisamos da palavra, amém, meus irmãos? Olha, o que eu conheço de gente que estava lendo a Bíblia sozinho e foi convertido a Cristo, sem ninguém nem falar. Claro que depois alguém teve que discipulá-lo, orientá-lo e batizá-lo. Mas o Senhor, porque essa palavra é viva e o Espírito Santo fala por meio dela, ela está aberta, acessa tudo. Irmãos, nem todos os cristãos serão teólogos, nem todos serão mestres. O que é essencial para a salvação está ao alcance do mais indouto homem. A pessoa mais simples, mais analfabeta, se ela ouvir o Evangelho com atenção e o Espírito Santo de Deus agir ali, pode ser salvo. Graças a Deus pelos mestres, os doutores, os pastores, que vão instruindo e edificando a igreja, isso é bíblico. Mas muitos nunca terão acesso ao grego, ao hebraico, como os pastores e os teólogos têm, mas têm acesso a esta palavra maravilhosa e podem ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto lugar, só a Escritura significa que somente por meio dela podemos ser transformados. Diz aqui que a palavra é útil. Irmãos, a palavra é sempre relevante. Sempre, nunca a palavra de Deus deixará de ser útil. No seu casamento, na sua vida, na política, na medicina, no direito, todo lugar a palavra de Deus pode ser útil. Ela é útil para quê? Para ensino. Vai ensinar, seja o que for. Você pode ensinar matemática usando a Bíblia, você pode ensinar caráter usando a Bíblia, você pode ensinar muita coisa. Vai ensinar, traz a Bíblia para o meio. Não estou falando para você desprezar os outros materiais, mas traz as Escrituras para o ensino, para a repreensão. Repreender é advertir, dizer está errado, não pode continuar assim. Irmãos, quantas vezes nós pais repreendemos nossos filhos, mas não repreendemos na palavra? Só provocamos a ira dele impondo nossos desejos, costumes e tradições. Vamos repreender na palavra, a palavra de Deus. A gente deve, irmãos, essa questão já foi até falado aqui uma vez na igreja, essa questão da correção da vara ou de outros tipos de correções é bíblica também, mas se você olhar nas Escrituras, sempre é o último recurso. A vara que deve corrigir nossos filhos, principal é essa. A vara quer dizer a retidão da palavra. Sentar com nossos filhos, abrir, meu filho, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Deus chama você, meu filho, a ser humilde, a ser obediente, a respeitar as pessoas, a fazer o bem. É a palavra que adverte, irmãos, mas ela não só repreende, ela corrige. Ou seja, ela não mostra só o que está errado, ela mostra o que é certo. Porque tem muito problema na educação de famílias e de igrejas por aí. Dá uma lista de proibições do que não pode, não pode. Tá, e o que eu posso, afinal de contas? Como eu posso? O que eu posso fazer certo? Então, tem que ter um ensino negativo às vezes, mas tem que ter um ensino positivo. Para educação na justiça, e aqui a palavra é a palavra que deu origem à palavra pedagogia. Aqui na igreja tem vários estudiosos, professores, pedagogos, né? Iris acabou de formar no doutorado, né? Já recebeu o título? Doutorado em? Qual é o tema? Letras, né? Formado em letras. E a pedagogia, essa coisa do ensino, é fantástico. Eu tenho o maior respeito por todas as pessoas que se dedicam ao ensino. E é isso que ele está falando aqui, a pedagogia da justiça. A pedagogia da justiça, se você está esperando encontrá-la no STF, nos terminais regionais de trabalho, qualquer outro lugar, não vai encontrar. Eu não estou falando, irmãos, por causa desses que estão lá, não. Qualquer outro. Não, você sabe que eu não tenho esse feitio de ficar desqualificando ninguém. Eu estou dizendo que
a palavra de Deus, ela tem uma pedagogia de justiça maior do que qualquer órgão, amém? E oremos para que lá no STF, no governo federal, no municipal, no estadual, no Tribunal Regional do Trabalho, todas as instâncias da República, esta palavra ganhe mais influência sobre todos, trazendo mais verdadeira justiça para todo o povo brasileiro, para todas as pessoas, em todos os lugares. Mas o mais lindo aqui é observar que essa palavra transforma, torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado, equipado para toda boa obra. Novamente, eu falo com todo respeito, graças a Deus por todos os movimentos de educação sérios que promovem o saber, o conhecimento verdadeiro, seja onde for. Mas lembre-se, irmãos, que vai aperfeiçoar de fato o ser humano é o conhecimento das Escrituras. O que transforma é a palavra de Deus. Se excluir a palavra de Deus, pode ser as melhores universidades, seu filho pode estudar nas escolas aqui do Espírito Santo, caríssimas, não adianta. Aliás, eu vejo assim que, me permita abrir esse parênteses aqui, nem é nem o ponto principal, mas eu creio que eu devo dizer. Quantas vezes pais não têm condições de pagar uma escola particular, se mata, fica devendo para pagar uma escola particular, achando que a escola particular é a salvação da pátria. Irmão, se você tem dinheiro e pode pagar, não estou falando que você não possa pagar, por favor. Eu tive alegria e condições de fazer isso para meus filhos. Mas, irmãos, o que vai definir o destino do seu filho não é se ele está na escola pública ou na escola particular. É se ele é educado na palavra de Deus. Ele pode estar em qualquer escola pública, qualquer escola particular. Se ele for educado na palavra de Deus, ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai ser um bom aluno, ele não vai colar, ele vai ser firme. Eu estava conversando, tive a alegria, como eu falei, de estar lá no retiro, e aí eu encontrei com Augusto. Augusto é o filho do Roger e da André, o filho mais novo, E eu aproveitei e zoei lá muito eles, que eu brinquei assim, você e André se acham libertários, mas um estuda na universidade pública, o outro é funcionário público. Zoei mesmo, porque eles estão todos, bastante agitados. Aí nós brincamos e tal. Mas uma coisa linda que eu vi no Augusto e que eu descobri, que Deus tem feito, é que ele está na Universidade Federal de São Carlos, fazendo um dos cursos mais difíceis de uma universidade, que é Engenharia Física. Mas nesse tempo lá, ele foi para lá, os pais ficaram preocupados. Deus renovou a fé do Augusto. Deus renovou. E ele perguntou como é que estava a igreja, e eu falei, por que você quer saber da igreja? É porque eu estou evangelizando um colega meu de cursinho antigo, ele mora em Jardim Camburi, eu quero saber como é que está a igreja lá, para recomendar a igreja para ele frequentar lá. Eu falei, que autoridade, tá bom, não, a igreja tem de tudo lá, meu filho, mas a igreja está indo com Jesus. Mas eu percebi assim, a seriedade, o carinho e a alegria dos pais. Mas não tem a ver, não é glória para Roger e André, nem para ninguém, é a glória de Jesus mesmo, porque essa palavra que foi plantada no coração dele tem sustentado ele, tem renovado a fé dele, e tem ajudado ele a ajudar outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é somente por meio da palavra que nós somos transformados, seja para servir. Quer servir? Melhor. Quer se equipar? Quer ser habilitado? Leia a Bíblia, ela vai te ajudar. Em último lugar, somente a Escritura significa que ela é divinamente inspirada, inerrante e infalível. Toda Escritura é inspirada por Deus. E aqui, irmãos, preciso dizer isso, toda Escritura, nós entendemos, sim, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. É claro que a gente tem que ser honesto o suficiente para lembrar que, nessa altura, o cânon do Novo Testamento não estava fechado. Foi fechado séculos depois. Mas preste atenção, quase todos os livros, exceto naturalmente Apocalipse, a própria a segunda carta de Timóteo, quase todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos e circulando pela igreja. As cartas, os 4 evangelhos, todos já circulavam. Existem provas e evidências arqueológicas, históricas, de como o Novo Testamento, não junto, obviamente, espalhados nos seus mais diversos livros já, e como cada igreja recebia como palavra de Deus, como cada igreja olhava para a autoridade do apóstolo com a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento tinham. Inclusive,
Isso é falado na carta de Paulo aos Efésios, em outras cartas também, dessa autoridade, porque a igreja está fundamentada, está sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos. A mesma autoridade. Não reconhecer isso é realmente uma incredulidade, que aí é um problema seu com Deus, mas aqui a gente crê tranquilamente que toda a Escritura é inspirada por Deus, inclui toda a palavra. Como o próprio Pedro disse, homens santos movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, a pós-modernidade rejeita as Escrituras porque relativiza a verdade. Os ateus e agnósticos zombam das Escrituras, de todas as religiões e de qualquer coisa sobrenatural. As religiões todas, fora o cristianismo, obviamente, mas são fundamentadas em tradições, supostas revelações, rejeitam a Bíblia justamente porque a Bíblia requer exclusividade. A teologia liberal despreza a autoridade das Escrituras quando compara a Bíblia a um livro qualquer, como um livro de religião, como qualquer outro livro de religião. Há uma teologia chamada neo-ortodoxa, também ataca as Escrituras, porque afirma apenas que ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é, em si, a palavra de Deus. Mas nós devemos, então, decidir se a gente crê ou não, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura não somente contém a palavra de Deus, mas toda a Escritura é a palavra de Deus. E é isso que nós cremos aqui nessa igreja, é isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, é isso que os cristãos, a maioria desse mundo ainda crê, e é isso que nós vamos sustentar. Não podemos, irmãos, titubear quanto a isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, é inerrante, é infalível e é suficiente. Obviamente, irmãos, quando dizemos que ela é inerrante, infalível, suficiente, e principalmente inerrante, estamos falando principalmente dos autógrafos. O que são autógrafos? Aqueles que foram escritos e assinados. Obviamente que, de lá para cá, traduções foram feitas. Aliás, existe um monte de versões aí da Bíblia no português que estão ensinando coisas contrárias ao Evangelho. Isso aí tem a ver com inerrância. Mas o próprio fato de ter muitas traduções e muitas versões, para quem leva a sério a Bíblia, é uma vantagem. Eu não sei os irmãos aqui, mas se abre várias Bíblias, compara, você verifica claramente quem leva a sério, quem não leva a sério, você acaba aprendendo. Mas ela é inerrante porque o Espírito Santo levou homens inspirados pelo Espírito, por Ele mesmo, a escrever de forma inerrante, de forma que não erraram. É infalível porque tudo que ela promete está se cumprindo e vai se cumprir. É suficiente porque não precisamos de nada mais além dela para nos guiar até a eternidade, até a presença do Senhor. Então, irmãos, dizer que a Escritura, que somente a Escritura é inspirada por Deus, significa rejeitar as doutrinas dos homens, dos demônios, tradicionalismos, novas revelações, filosofias, ideologias contrárias ao caráter e ao mandamento de Deus. Só a Escritura, somente a Escritura. Amém, igreja?